Pode dar opinião ainda, não? No país? Tem liberdade de expressão? Não, né? Melhor não falar o que eu acho desse atentado. Roberto chegou. Tá bom. Roberto Jefferson, você está presente, meu querido? Você nos escuta? Ouvindo perfeitamente. Eba, que bom. Estou ouvindo falar nessa chanchada argentina aí. A Cristina Kirchner, ela cria teatros de atentado como fazia a Evita. A Evita vivia forjando atentados para se valorizar. A Cristina é igualzinho. A Cristina, a velha bruxa, la vieja bruxa, la vieja bruja, como chamam os argentinos, né? Condenada a 12 anos por roubo, bandida, prima do Lula Lau. Eu vou acreditar nesse atentado dela? Não acredito. E uma bala ruim, o cara vai fazer um atentado contra essa bruxa e a bala falha. Conversa fiada. É um brasileiro. Ainda por cima. O argentino, que é astucioso, malandro, perspicaz, ele não quer fazer esse papel tolo desse cara, de botar a arma na cara da Argentina com uma bala velha. Isso é uma armação da pior qualidade, e nem susto ela tomou. Não dá para mim. Ela quer ser a nova Evita, né? Vai pro Chilindró, vai presa por roubo. Eu estava vendo agora, vocês mostrando, manifestação daquele bandido do Maduro. Para com isso. Armou para ficar de vítima, para ver se consegue fugir das malhas da lei. É uma espécie de Lula Lau rachadinha lá na Argentina. Essa Kirchner, bandida, indigna, ladra, desonesta. É igualzinho o primo dela aqui no Brasil, o Lula Lau, e o outro primo dela lá na Venezuela, que botou $1 milhão na campanha dela. Teve até um avião apreendido com $20 milhões, ou 15 milhões de dólares em dinheiro, que saiu lá da petroleira argentina para financiar a campanha da Cristina quando ela foi presidente, né? Não é quando ela foi vice agora, desse Alberto Hernandes, que é uma piada. Mas não vamos falar desse troço, não. Isso uma semana depois, né? Argentina. Isso uma semana depois de ter sido condenada, né, por corrupção e realmente é uma tese que eu também defendo. Chanchada. Não é a primeira vez que é acusada de corrupção e assassinaram a pessoa que iniciou ela. A gente vai mudar do assunto da candidatura agora. Como é que você recebeu essa notícia, Roberto? Calmamente. Eu já sabia que o Xandão ia levar esse Rohrbach, até o nome dele é engraçado, Rohrbach. Um lobista, um advogado lobista, que é ministro temporário, que faz o jogo do Xandão, cachorro do Lula Lau. O Lula Lau dá tapinha na fuça dele quando ele toma posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Primeiro, o Tribunal Superior Eleitoral é a Corte de Justiça mais corrupta do Brasil. Meu Deus. Quem tem a experiência política que eu tenho de 24 anos de mandato de deputado e 40 de vida pública sabe. O vereador paga 100. O deputado estadual de 200 a 500. O federal de 500 a 1 milhão. O senador de 1 milhão a 5 milhões e o governador não tem mãos a medir. Repare que paga o quê, Roberto? Paga o quê? O que você está falando? Mensalão. Em linhas claras. 100 mil, 300 mil, 500 mil, 200, é isso? 300 mil por mês, para pessoas depende. Do TSE, é isso que você está falando? Você está acusando? Sim, claro. É grave Por isso, exemplo, né? Vou dar um exemplo a você. O Washington Reis, aqui do Rio de Janeiro, ex-prefeito de Caxias, estava há 3 anos com um pedido de vista de um processo que ele estava cassado. Ele já estava cassado, não poderia ser candidato. Ele governou 3 anos, se desincompatibilizou em abril, quer dizer, acabou o acordo, fingiu que estava saindo para ser o vice do governador atual. Aí o processo dele foi para a pauta e ele foi declarado inelegível. Já estava 3 anos e 4 meses. Mas o ministro pediu vista. Não era vista, era prestação. Não pediu vista à vista, pediu vista à prestação. E ele se manteve por 3 anos lá no governo, levando um mensalão. Esse tribunal eleitoral, isso é o mais corrupto tribunal do país. E essa geringonça, essa jabuticaba só existe no Brasil.
É uma justiça que custa bilhões aos cofres públicos para não fazer nada, apenas para complicar o processo eleitoral. Eu vou dizer uma coisa a vocês, é um problema que todos os partidos estão ligados. Criaram cota racial para os negros, junto com as mulheres e os índios, 30%. Aqui no Rio, todo mundo cumpriu, Espírito Santo, Maranhão, Norte, Nordeste. Minas já estamos com dificuldade de cumprir, não tem a quantidade de negros para botar na chapa. Paraná não tem negro para botar na chapa para cumprir a cota racial. Santa Catarina não tem. E o Rio Grande do Sul não tem. Quer dizer, pega um burocrata canalha desse do Tribunal Superior Eleitoral, graneiro, pústula, porque eles são assim, e faz uma portaria dessa que tem força de lei, uma resolução. Quer dizer, eles não precisam da lei votada no Congresso Nacional. Qualquer burocrata desse, para levar uma grana, faz um esqueminha desse. Quer dizer, do Paraná para baixo, São Paulo, nós já estamos com um problema. Eu tenho conversado com o Facuri, não tem negro para completar a cota de negro. E mulheres não também, eu também falei com o Facuri, eles mulher consegue, mulher você consegue. Mas é aquelas mais mas negros você não completa em São Paulo. Em Santa Catarina não completa de jeito nenhum. Ô, Roberto, no mas Paraná, eu queria falar da sua candidatura, que no foi Rio Grande do impugnada. Sul, não é por mal que os partidos sejam racistas, que não gostam das pessoas, dos irmãos de cor, não é isso. Não tem para cumprir a cota. Quer dizer, um burocratazinho vagabundo de quinta categoria, dessa geringonça, dessa corte corrupta, que é o Tribunal Superior Eleitoral, baixa essa resolução e nós que nos viremos para cumprir, sob pena de prevaricação. Roberto, a gente quer perguntar. Senhor Roberto Jefferson, aqui é o Alessandro que está falando. Eu tenho uma pergunta simples para fazer para o senhor. Hoje a gente vê assim, que muitas pessoas têm medo de tecer críticas aos ministros, tanto do TSE quanto também do STF. E eu não estou falando de críticas do tipo xingar os ministros, isso eu não concordo em fazer, certo? Eu não acho legal ficar xingando e tal. Críticas simples, tipo assim, não concordo com o trabalho do senhor e tal. Hoje a gente já está vendo que alguns jornalistas... Eu nem me coloco nesse rol dos jornalistas, porque assim, eu gosto de dizer que eu sou o representante do povo que grita e aponta dedo, entendeu? Mas a gente está vendo jornalistas de muitos anos de casa, de muito tempo de jornalismo, ter medo de tecer críticas aos ministros. Da onde vem essa coragem do senhor, certo? Em falar as coisas que o senhor fala, mesmo o senhor já tendo passado pelas coisas que o senhor passou ultimamente. Da onde nasce essa coragem? Ele está preso ainda. Estou preso e proibido de falar. Essa entrevista que eu estou te dando é proibida pelo Xandão. Nossa, mas da onde, Xandão, cachorro, então, da onde vem essa coragem do senhor? Eu estou proibido de falar pelo cachorro do Lalau, mas eu não me incomodo com isso, não. Vou voltar para a cadeia? Eu já passei um ano lá por um inquérito que é sigiloso. Os meus advogados não podem perscrutar o inquérito, um inquérito sigiloso. O Supremo virou uma delegacia de polícia, a Gestapo. É a Gestapo. Inquérito sigiloso, investigação sigilosa. É o que o Xandão manda. É um tribunal constitucional. Diziam que era, está no artigo 92 da Constituição. Porque ele não é poder. Vocês têm que entender que esses ministros do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral, eles não são poder, eles são órgão do judiciário. O judiciário é mais amplo, então eles são um órgão. Eu comparo, por exemplo, o Supremo a um órgão do corpo humano, é um órgão. Você tem olhos, nariz, que é um órgão, a boca, o coração é um órgão. Eu comparo o Supremo ao esfíncter do corpo humano, por onde drena todo o excremento da nação. Todo o excremento está lá no Supremo Tribunal Federal, que há anos não julgam a matéria constitucional. Vamos lá. O Fachin, que é comunista, marxista, gramscista, colocado lá para cumprir o papel. Eu conheci o Fachin quando ele era advogado e eu deputado. Comunista. Ele anulou 3 instâncias da condenação do Lula-Lau, dizendo que
A Vara Criminal Federal de Curitiba era incompetente. A discussão, estou falando, tem 2 advogados à mesa aí com vocês. Pois é, mas a gente vai precisar... Discussão de competência é processo penal. Discussão de competência é processo penal. A Corte é constitucional. Corte de apelação para discutir mérito e processo penal ou processo civil é o STJ. E o Fachin, monocraticamente, decide anular tudo. Processo penal, não é Constituição. Não é uma decisão constitucional. Repare bem, o Xandão faz uma investigação lá na Gestapo que montou lá no gabinete. Gestão, o Xandão, o cachorro do Lula lá, o que bateu na força dele, Roberto, lá no dia da posse. Eu vou precisar encerrar, porque... O Xandão está investigando no inquérito criminal. Onde é constitucional essa corte? Não é. Então nós temos que fechar o Supremo. Roberto, eu vou precisar encerrar, porque a gente tem outro assunto para tratar. E a gente vem cobrando aqui do Ministério, do Supremo Tribunal Federal, uma atitude do Senado, que tinha que cercear, a gente já vem cobrando bastante. Eu te agradeço pela sua participação, mas eu realmente, pelo tempo, preciso continuar. Obrigada.